Apartamento, casa, estúdio, sobrado? Afinal, qual é o imóvel ideal para você? O convidado de hoje vai nos provar que a casa em condomínio fechado é o grande sonho de compra de quem está em busca de um imóvel. Olá! E hoje o NunaCast está trazendo aqui para a nossa conversa alguém que está num bairro muito conhecido da nossa cidade, que é Santa Felicidade, e que dentro do cenário desse bairro lida com negócios muito específicos, principalmente com a venda de lotes, terrenos e construção e venda de casas em condomínios fechados. E é sobre isso que eu vou falar hoje com o Gabriel, que é diretor da Interage Imóveis. Oi, Gabriel. Oi, Adriana, tudo bem? Tudo, e você? Tudo ótimo. Um prazer, né? Primeiramente, obrigado pelo convite. Me senti muito honrado, né? Ainda mais você que é um ícone aí dentro do marketing imobiliário, que está há anos, né? Envolvida com a parte de marketing dentro das imobiliárias. Então, me senti muito feliz pelo convite. Muito obrigado mesmo. Puxa, eu que agradeço, né? A gente teve aí um entrave, essa entrevista quase não aconteceu, mas quando tem que ser... Quando tem que ser, acontece, acabou. Né? Exatamente. Né? Eu sabia que uma hora ia acontecer. Ia acontecer, então é hoje. É hoje é o dia. Isso, vai rolar. Maravilha. Então, assim, né, eu conheço, na verdade, meu contato com a Interage vem através da Gilce, né, que é sua mãe. Isso. Que é uma corretora aí muito conhecida e muito competente, que sai de uma outra grande imobiliária, monta a imobiliária dela, né? E rapidamente se estabelece, até porque já tinha toda uma trajetória, né? Um caminho muito bem pavimentado, né? Nesse mercado. Mas nós estamos falando aí, você é filho da Gilce também. Da Gilce, exatamente. Então, a história da sua mãe eu já conheço, eu quero saber a sua história. Ah, legal. Me conta um pouco. Então, vamos lá, né? Eu sou o Gabriel. Eu tenho 35 anos, sou casado com a Marina, tenho 2 filhos, o Gael e o Miguel. Não é por causa do meu nome, foi uma coincidência. Que não é fácil escolher nome de filho. Não. O meu chama Gabriel, veja você. Quando você tem filho que você vê que não é fácil, mas enfim. Então, sou hoje sou um dos sócios lá da Interage Imóveis. Antes da imobiliária, a gente tinha um correspondente bancário, então a gente montou o correspondente. Antes, na verdade, já trabalhei no banco, na HSBC, trabalhei numa madeireira que era do meu pai. Em 2009, a gente abriu o correspondente bancário, que era até correspondente da Caixa Econômica. Então a gente começou, na verdade, como correspondente bancário. Minha mãe sempre foi corretora. E daí, em 2012, na verdade, que foi aberto a imobiliária, a Interage Imóveis, por uma ideia, na verdade, do meu irmão. Então, teu irmão, como é o nome dele? É o André. Isso, eu acho que eu conheci o André. Isso, você, né, no começo falava bastante. 15 anos atrás, faz um tempo. Falava já. bastante com meu irmão. Então, em 2012, né, teve a ideia do meu irmão, vamos abrir uma imobiliária e tudo mais. Tanto que o Interage veio. Antes ele tinha uma empresa de mídia, de mesa, que o nome era Interage Mídia, que era um negócio de mesa. E daí ficou esse nome, daí, né, vamos abrir uma imobiliária, e daí ele que deu o nome, ele que, vamos supor, iniciou inaugurou. Exatamente. Esse conceito. E daí acabou que eu entrei, e minha mãe, na verdade, ela entrou depois de, eu acho que 1 ano, na verdade. Então, depois de, eu acho que 1 ano que ela saiu de onde ela estava, ela acabou entrando lá conosco. Então, a imobiliária abriu em 2012, a gente vai fazer aí, né, 12 anos, ano que vem a gente faz 12 anos de mercado. Já faz tudo isso. Já faz bastante tempo aí que a gente tá na estrada, né? Que bacana. E assim, né, e eu vejo vocês muito nichados para um tipo de produto. Por algum bom motivo eu não falei ainda disso no podcast, então é muito bom poder ter você aqui para ser porta-voz desse segmento, que nós estamos falando de condomínios horizontais. Sim. Não são todas as cidades, as metrópoles que têm vocação para isso, mas a gente sabe que assim, que é o grande desejo, né? Sim, é a cereja do bolo de qualquer mercado imobiliário, quando você tem um escopo de produtos ou quando você vai anunciar, a gente já sabe por experiência, até por ser agência, que casa em condomínio fechado, se todo mundo tivesse o dinheiro para comprar, todo mundo compraria esse tipo de imóvel. É verdade. Por quê? Por que esse imóvel tem esse lugar no coração aí dos compradores?
Então vamos lá, né? Primeiro a gente tem esse nicho, né? Voltado ali para casa em condomínio fechado, terreno em condomínio fechado. Justamente, né? Não que a gente trabalhe só com isso, né? A gente trabalha, na verdade, Curitiba inteira, região metropolitana, até fora de Curitiba a gente tem negócio também. Mas como a nossa imobiliária é em Santa Felicidade, ali na Via Vêneto, né, a gente está no coração de Santa Felicidade e a gente nasceu ali, a gente, né, viveu a vida inteira ali. Foi criado ali, né? Ali. Conhece aquele entorno. Então, é natural que as pessoas ali acabam nos procurando, né? Ah, tem uma casa, tem um sobrado, tem um terreno. Então, eles acabam nos procurando, a coisa acaba girando mais ali. Uhum. E a questão de terreno em condomínio fechado, né, em específico. Então, é um produto que a gente tem muito na nossa região, a região de Santa Felicidade, Sim. porque é uma região que o zoneamento não permite ser feito prédios, né, ou outras coisas. Igual eu falo, se o zoneamento permitisse, o cara não ia fazer um condomínio com 80 lotes, ele ia fazer um prédio com, né, 200 apartamentos. Sim, sim. Entendeu? Então lá é um zoneamento que ele é mais, né, ele é mais favorável a condomínio horizontais. Entendeu? Uhum. E daí a questão do condomínio. Então a gente sempre trabalhou, mas na pandemia, né, na pandemia teve um boom assim muito grande, né? De compras por esse tipo de produto. Por esse tipo de produto, terreno em condomínio, né, espaço, área verde, quintal, toda enfim. essa história. Então a gente viu que, igual eu falo, né, na pandemia antes a pessoa tinha aquele, né, mas a minha casa é só pra morar, né? Eu vou pra minha casa só pra dormir. Sim. Né? Não, eu vou pra casa só pra dormir, pra mim pode ser um apartamento. Daí com a pandemia as coisas mudaram, né? A casa passa a ter outro papel, né? Exatamente. Então a casa passa a ter outro papel do que, opa, peraí, minha casa não é só pra dormir. Na minha casa eu passo, às vezes muitas pessoas foram trabalhar em home office, Sim. né? Então, opa, minha casa eu posso trabalhar dela, minha casa eu recebo amigos, né? Minha casa é um lugar de lazer. Eu posso trabalhar e ao mesmo tempo aproveitar o Aproveitar. que uma casa num condomínio fechado oferece, né? Exatamente. Posso fechar meu computador um pouco e dar uma volta pelo condomínio, Sim. posso dar um mergulho na piscina e voltar. Exato. Quer dizer, passa a ter outra rotina, né? Outra As rotina. pessoas dentro desses lugares, né? Exatamente. E daí então a pandemia mudou a visão das pessoas. E daí também a pandemia ela trouxe muito a questão do home office. Então, né, muitas pessoas começaram a trabalhar de casa, então elas não têm mais a necessidade, porque querendo ou não, né, os condomínios eles estão um pouco mais afastados do centro da cidade. Sim, sim. Né? Então, regiões mais, né? Regiões centrais normalmente tem a construção de prédios ou de áreas comerciais. Então, condomínio, hoje, regiões que tem bastante condomínio, Santa Felicidade, Campo Comprido, que eu acho que são as duas principais referências, e agora a região metropolitana. Então, os condomínios estão começando a adentrar ali, né? Almirante Tamandaré, Colombo, Piraquara, Campo Largo, Sim. São José dos Pinhais, enfim. Então eles... Esse raio está aumentando, O raio né? está aumentando. Só que hoje as pessoas veem que não, necessariamente eu não preciso morar perto do centro ou perto que seja do meu trabalho. Não, hoje eu trabalho que seja 80% em casa. Então eu posso morar um pouco mais retirado. Mas em compensação, né, você mora um pouco mais afastado, mas você tem uma qualidade de vida extrema. Né? Muito grande. Eu digo que eu moro num condomínio ali em Santa Felicidade. Sim. E daí quando eu conheci minha esposa é de Santa Catarina, né? De Florianópolis. Daí quando eu conheci ela morava no Batel, ali num prédio, ali bem no coração do Batel. Ali onde todo mundo quer. Daí ela falou, o meu sonho é morar em condomínio fechado, uma casa em condomínio. Daí eu falei pra ela, Marina, então esqueça morar aqui no Batel. Não vai ter condomínio Água fechado Verde, de casas aqui. Bigo Rio e Champanhar. Você vai morar, e eu sempre fui de Santa Felicidade, né? Você vai acabar morando, você vai acabar indo lá pra Santa Felicidade. E dito e feito, né? Então a gente acabou indo, depois a gente se conheceu, a gente casou, a gente acabou indo pra Santa Felicidade. Então, né, minha esposa trabalha um pouco mais afastado da onde a gente mora hoje, comparado com antigamente, mas a qualidade de vida que a casa em condomínio te entrega é muito grande. Então, não tem como comparar, principalmente para quem está começando uma família, filhos pequenos, ou tem esse... Eu percebo que assim, né, nas casas você encontra um público que está mais ligado a esse lugar do lazer, ou tem hobbies, por exemplo, eu lancei um empreendimento com uma incorporadora, onde o cara fez uma garagem para colocar a coleção de motos. Sei lá, ele tinha 10 motos, ele queria um lugar, não só para ter as motos, mas para receber os amigos naquele espaço, para ter um lugar autoral de um lazer que ele gosta e que ele jamais teria se ele não construísse a casa para isso. Exatamente. Né?
Mas é engraçado que eu sinto assim, né? Parece que a Curitiba, mesmo a região sul do Brasil, tem uma vocação natural para essa coisa do condomínio fechado. Embora você vá ao interior de São Paulo, né? Pega Vinhedo, Valinhos, todo aquele raio que vai além da região metropolitana, e você tem ali grandes condomínios. O que eu percebo também é que tem, junto com essa venda dos terrenos, uma arquitetura que vem junto com as casas, né, com os projetos das casas, onde esses imóveis, né, esses bolsões habitacionais começam a ter um cenário bastante refinado, né, de uma arquitetura que se diferencia do restante da cidade. Sim. É isso que acontece? Não, com certeza, né? Eu vejo que os condomínios, né? Eu particularmente, igual eu falo, sou um apaixonado pela arquitetura, assim. Eu gosto, acompanho, vou na Casa Cor, fui no evento do anuário da House que teve agora, ali no Mon. Então eu gosto, assim, de arquitetura. E de fato, né? Hoje os condomínios, se você for ver, né, é uma casa diferente da outra, né, linhas bem contemporâneas, né, coisa que você olha assim e fala, pô, o cara teve coragem, ele tem que ter coragem muitas vezes de fazer algo Esse projeto muito ousado, né, e eu vejo que a arquitetura em si é algo que vem sendo enraizado, cada vez mais você vê hoje pelos supermercados, né, antigamente era só um monte de prateleira, hoje não, pô, você vai no supermercado... Eu gosto de ir só para ver o revestimento que estão usando, a parede verde que estão usando, até na própria Polícia Federal do shopping, pô, você vai lá, é uma obra de arte aquilo de lá, né? Então você nem se importa de ficar esperando ali o passaporte horas, né? Você fica olhando para... Olha, tanto que quando eu fui na Polícia Federal, teve coisas que eu tirei de lá para colocar na minha casa. Que é toda com LED, né? E na época estavam começando, eu olhei, tirei foto, mandei para arquiteto. Falei, pô, olha que legal isso aqui. Só LED, não tinha um outro tipo de iluminação. Então hoje a arquitetura eu vejo que ela está sendo enraizada cada vez mais, até em departamentos aí que a princípio a Polícia Federal não precisaria. Pode ser um guichê lá, mas essa coisa está incorporando. Eu acho super legal, né? Mercado, né? Panificadora, Polícia Federal e, obviamente, que isso acaba indo para dentro dos condomínios. Então isso é bem bacana, né? As casas estão cada vez mais imponentes, né? Com revestimentos diferentes, pedra. Hoje tem usado muito o conceito de pedra natural, né? O pessoal tem querendo trazer, né? Essa parte mais natural para dentro, mais orgânica, exatamente para dentro dos imóveis. Eu acho fantástico. E todos os incorporadores que, vamos dizer, né, desenvolvem projetos como esses, pensam de forma parecida ou não? Você que transita por vários, né, assim, na mesa de vários empresários, como é que... Não, eu digo assim, né, eu posso dizer que a gente constrói também, casa em condomínio fechado, né, e eu vejo que tem muitas pessoas, às vezes o cara coloca aquilo que ele gostaria para ele. Não, mas esse daqui eu que fiz esse projeto. Né? Mas às vezes não é aquilo que é comercial, né? Aquilo que é vendável, entendeu? Então, uma coisa que a gente tenta buscar muito quando a gente vai fazer as casas é justamente buscar algo comercial, algo que tem uma abrangência grande. Então, às vezes a pessoa faz, né? Hoje os ambientes são integrados. Então a gente faz as casas 100% integradas, pavimento térreo 100% integrado. Né, hoje uma casa em condomínio tem que ter pelo menos 3 suítes. As casas que a gente faz são com 4 suítes, na verdade, visando uma suíte ou para escritório, né, ou um quarto de visita, um quarto de TV, enfim, né, um dormitório que é versátil. Então, ambientes integrados. Uma coisa que eu vejo que o pessoal busca muito é terreno. Então, algo que a gente tenta buscar também nos nossos projetos é um terreno nos fundos. Hoje, né? Até eu estava no evento... Para ter uma boa área externa. Para ter uma boa área externa. Eu até estava no evento esses dias de imobiliário, que eu achei engraçado, que tinha um palestrante dele, ele falou, vamos fazer uma enquete aqui. Com quantas pessoas você mora? 2, 3, deu 4. Beleza. Agora, com quantos pets vocês moram? Os caras levantavam 10, falta mão. Às vezes sem nenhuma pessoa, mas com 5 pets, né? Daí ele falou, hoje, na verdade, né, se você for ver a população, talvez ela more com mais pets do que com pessoas, né? E, obviamente, os pets precisam de terreno, precisam de grama, precisam de área externa. Então, muitas vezes a pessoa compra visando ou os filhos, ou os pets, né? Então, essa área externa é um diferencial. Então, isso que a gente busca nos nossos projetos. Mas eu vejo que tem muitos projetos que o cara faz aquilo que lhe convém, né? Ele faz sem pensar na necessidade daquele comprador. Exatamente.
Entendi. E aí, assim, né? A gente viu que com a explosão do mercado imobiliário, principalmente de 15 anos para cá, a gente começou a ter itens diferenciados nesses condomínios, né? Então, eles sempre foram construídos aqui. A gente tem empresas tradicionais que meio que colocaram um estilo de construção dentro dos condomínios, mas à medida que o mercado vai se abrindo, e principalmente com outros entrantes, outras cidades vindo com profissionais de fora, esses condomínios passam a ter alguns diferenciais. Sim, sim. Quais são? O que está acontecendo? O que está diferente do que era um condomínio há 20 anos atrás e um condomínio que você entrega hoje? Então, vamos supor, o diferencial dos condomínios hoje, eles tentam entregar uma área comum mais completa possível. Então, hoje tem, né, piscina aquecida, sauna, academia, salão de festa, espaço gourmet, enfim, tem um condomínio lá em Santa Felicidade, ele tem 46 itens Nossa, de comum. Então, é uma imensidão. é um assim. resort. O parquinho, eu falo que o parquinho é um castelo, assim, uma coisa do outro mundo. É um condomínio também um pouco fora Do padrão do padrão. normal. Mas eu achei super legal a sacada deles. É o quê? A gente vai fazer, né, um resort aqui pra pessoa vir, aproveitar. Daí tem piscina dentro, Tá piscina morando em fora. férias o tempo todo, né? Só salão de festa deve ter uns 6, assim, sabe? Salão de festa, espaço gourmet, espaço pub, enfim. Então hoje os condomínios tentam, né, as incorporadoras tentam entregar cada vez mais essa questão de uma área de lazer, uma área comum no caso, mais completa possível. E obviamente que hoje também quando eles tentam, né, fazer o condomínio maior possível, então igual esse que tem 46 itens de lazer, tem 260 lotes. Então o condomínio não é um condomínio tão oneroso. Alto, porque você tem um volume de lotes muito Exatamente, grande. eles têm um volume de lotes grandes, ele acaba te entregando uma taxa de condomínio, né, relativamente pequena por tudo que ele entrega. Diferente de condomínios pequenos, né? Agora, se for pegar um condomínio lá de 20 lotes, 30 lotes, daí você não vai conseguir fazer uma área... Um rateio tão grande, né? Você não vai fazer uma área comum tão elaborada, porque senão vai onerar muito o condomínio, que daí também seria um problema, entendeu? Se tivesse um condomínio muito alto, também gera um problema lá na frente na questão da... Mas imagino que esses condomínios que você tem um número reduzido de casas, né? 10, 8, 12, você já traz um pouco esse lugar da exclusividade. Sim, E me parece que assim, aí é a casa que manda, né? A casa que tem a piscina, é a casa que tem a academia. Exato. Aí a casa de cada dono é que vai ter o seu mundo particular de lazer. Porque talvez sejam pessoas até que não têm interesse em dividir esse espaço comum de uma forma tão à vontade como um condomínio de classe média alta, né? Ou classe média, por motivos óbvios, né? Exatamente. Lugar... Tem dois fatores, né? Então, o condomínio menor, né? Ele traz essa exclusividade, né? Tem gente que não gosta, 260 carros, é carro entrando, saindo, gente. Tem gente que não gosta. E também, muitas vezes, esses condomínios menores, às vezes, eles estão em lugares mais estratégicos, em lugares mais centrais. Entendeu? Então, a pessoa não vai conseguir comprar um terreno lá de 70 mil metros, 100 mil metros, tão central. Entendeu? Ele vai começar, para ele fazer um condomínio mais elaborado, acaba sendo um pouco mais afastado. Entendeu? E um condomínio mais enxuto, ele vai ser um pouco mais central, que daí são áreas menores, né? Área de 10 mil metros, 20 mil metros, entendeu? Entendi. Vou entrar num assunto polêmico aqui pra gente Vamos poder lá. dar uma Vamos lá. apimentada na conversa, senão a gente só fica num lugar, né? Lugar do gostosinho, eu gosto de dar uma cutucada de vez em Opa. quando. Eu morei muito tempo em condomínio fechado, em São Paulo, num condomínio menor, né, de casas menores, mas com muitas casas, e foi uma experiência incrível para a infância dos meus filhos. Não era um condomínio muito elitizado, mas, assim, cumpriu muito essa tarefa da comunidade, né, das crianças estarem com outras crianças, as mães entre si, a Sim. festa junina na quadra, sabe aquela coisa? E a gente realmente tinha essa vida e a gente provocava, né, o Papai Noel chegando no condomínio, aquela loucura. E quando eu vim pra cá, eu também construí uma casa num condomínio fechado. Eu já vendi e vim pro centro, ao contrário da sua mulher, eu fiz o contrário. Saí do condomínio fechado e vim pro centro. Legal. Mas eu sempre tive esse olhar de um pouco de cautela, de preocupação e ao mesmo tempo de procurar evitar que o condomínio se torne uma microcidade dentro da grande cidade.
E embora exista o fator segurança, que eu acho que também é uma coisa que as pessoas procuram, né? Eu quero morar em casa, mas eu não quero morar em casa de rua. Sim, Porque sim. eu fico exposto, às vezes você está separado, então você tem um carro, né, com maior valor, tem que entrar na garagem. Todas essas coisas. O meu filho volta da faculdade e tem que atravessar a rua às 11 horas da noite, está tudo escuro, e o condomínio, não. Mas, ao mesmo tempo, você cria uma linha divisória, né? Entre aquela comunidade que se forma e a rotina da cidade. Como é que a gente faz para diminuir essa distância? Existe uma forma? Eu digo assim, né? Igual você falou, né? Foi bem colocado e eu digo assim, é inevitável, né? Ainda mais no mundo que a gente tem vivido hoje, né? Eu digo, eu tenho 2 filhos pequenos e eu tô dentro de um condomínio para que a gente tenha essa vivência dentro do condomínio. Então lá tem muita criança pequena, né? Tem outras crianças da idade dos meus filhos. Então eu busquei isso, mas isso é algo que eu queria, né? Pô, que ele, né, fizesse amizades ali, criasse amigos ali, que hoje, né, infelizmente não tem mais como igual antigamente. Eu nunca morei em condomínio quando era criança. Pequeno, né? você brincava na rua. Brincava na rua, né? Com Aham. os vizinhos, batia um na porta do outro, corria na rua. Mas hoje, né, as coisas mudaram, né? Então, não sei se as coisas mudaram ou se a notícia, né? As notícias, a gente tem mais informação, notícia, né? Não sei te precisar Fica com isso. mais, né, Você mais fica medo. com mais receio, né? Receio. Então, por essa realidade que a gente vive hoje, eu prefiro, né, viver lá, ó, né, aquele mundo do que viver um outro mundo e às vezes estar exposto, né, a algumas situações. Mas de fato, né, eu digo assim, acaba sendo inevitável esse ponto que você expõe, entendeu? É um pouco um dos objetivos também, né? É. Meio que proteger também quem você ama, quem você né, a sua ama, família nesse exatamente, lugar que né, os tem um certo filhos. controle ali, né? Exatamente, você sabe com quem que vai, aonde vai estar, com quem vai estar. Então, assim, depende do ponto de vista, né? Isso pode ser um benefício, como não, entendeu? Eu enxergo isso como um benefício. Exatamente, para mim e para minha família, né? Entendeu? Legal. E aí, assim, né? A gente entra pro condomínio e aí a gente vê as casas, que a gente já falou um pouquinho da arquitetura e tal. E me parece que quando você constrói a sua casa num condomínio, você olha para ela e você diz assim: essa é a casa dos meus sonhos, essa é a casa perfeita. E eu queria te perguntar, na tua opinião, Gabriel, o que é a casa perfeita? Olha, eu vou ser suspeito de falar que eu sou um cara muito crítico, né? Dentro desse condomínio, eu já morava numa outra casa, vendi, construí uma outra casa. Então faz uns 6 meses que eu tô lá, mas eu já não é a casa perfeita. Falei, Já tem outra pra vir não, aí. falei, a gente vai ficar aqui uns 5 anos, daqui a pouco eu vou vender e vou pra Vou fazer outra coisa. vou pra outro lugar, né? Então eu sou... Né? É que assim, por mais que você construa, você pense em todos os detalhes, mas sempre tem alguma coisa que você Sempre. mudaria. Né? Puta, Com mas isso faria certeza. diferente, puta, mas na outra E que eu vou você fazer. só vai descobrir depois que a casa tá pronta e você Exatamente, morando, né? Exatamente. Mas enfim, eu acho que a casa perfeita, né? Na verdade, não acaba sendo a estrutura em si, mas a gente, particularmente, a gente gosta muito de receber visita, receber amigos, receber família. Então, a nossa casa é uma casa aberta, a gente fez uma casa toda integrada justamente para conseguir receber muitas pessoas e pra gente, hoje, a casa é perfeita pela energia que a gente faz com que a casa tenha, né? Com pessoas, com alegria, com festa, com churrasco. Que bom. Então, essa casa, assim, fim de semana, tem que reservar a data para poder ter um espaço com você lá dentro. Mais ou menos assim, agitado. Então eu vejo que a casa perfeita vai de cada um fazer, né? Não adianta você fazer uma casa e não tá bem com a esposa ou algo parecido, não vai ser a casa perfeita, pode ser a casa do tamanho que for, né? E aí, vou entrar num outro tema. Porque uma coisa que eu vi acontecer, tanto no condomínio onde eu morei, como trabalhando para o mercado, é assim, aí o casal tem o sonho de morar compra o terreno, faz o projeto, começa a construir, e não raro, essa construção faz esse casal se separar. Isso acontece? Você já viu isso acontecer? Acontece. Por que a obra tem esse poder? Você que constrói casas em condomínio. Porque assim, tem um sonho de uma família entrar. E durante a obra, né? Não, é que de fato o processo de construção é um processo muito estressante, né? Então você tem que lidar com uma série de prestadores. Então é algo que acaba gerando um estresse muito grande. Então eu digo, são 3 fatores, eu acho que são, né, o estresse. Outra questão também, são muitas decisões que você tem que tomar, né? Então, quando você, mas um quarto assim, um quarto assado, a porta vai abrir pra cá, vai abrir pra lá, o banheiro assim, o banheiro assado, vai ter banheiro, não vai ter banheiro, vai ter 2 chuveiros no banheiro, não vai, enfim.
É muita decisão para ser muita tomada, decisão, muitas variáveis. e daí entra na parte de imóveis. Ah, o móvel vai ser preto, vai ser branco, vai ser bege, vai ser amarelo, enfim. Então, isso é algo que acaba tendo um desgaste, né? Se o casal, cada um tiver a sua plena convicção, vai ter um desgaste, né? E o terceiro ponto que eu acho que é, né, o primordial é a questão financeira, né? Eu digo que obra é uma brincadeira de gente grande. Então, é algo que, nossa, assim, consome muito dinheiro, né? Vai Sim. muito E nos dinheiro. últimos 3 meses, você olha para a cara do empreiteiro e fala, meu Deus, o que a gente faz a partir de agora, né? Então eu digo assim, às vezes o cara tinha lá uma expectativa de gastar X, e daí não terminou a casa, e vai dinheiro, daí obviamente, né? Isso acaba gerando um estresse dentro da família, com a esposa, né? Se tá faltando dinheiro aqui, ele vai tirar de outro lugar para colocar ali. Então vai gerando um conflito, e isso pode se estender para dentro da casa dele, pode vir com esse fim aí trágico, né? Entendeu? Pois então, porque é uma coisa muito, muito curiosa, né? Sim. E você já teve que lidar, vamos dizer, contornando, não só numa situação extrema como essa, mas tanto na venda como na construção das casas, vamos falar um pouco de venda para esse comprador, né? Como é que acontece a venda para um comprador de um terreno em condomínio? Ele vem com que expectativa? Como é que você vai equilibrando, né, essas vontades, esses desejos, essas frustrações? Como é que você prepara ele para essa caminhada da obra? Então, assim, normalmente o cliente que vem para compra de um terreno é um cliente que ele quer algo específico que atenda à necessidade dele, né? É um cliente que não conseguiu encontrar uma solução dentro do mercado, dentro do que estava à venda. Ou ele queria um quarto maior, um quarto menor, um quarto térreo, um escritório grande. Então, um cliente que sabe aquilo que quer, né? Mas, obviamente, né, eu digo assim, na venda do terreno, a gente acaba não se envolvendo com as construções que a gente acaba fazendo construções próprias para revenda, né? Então, a gente faz a venda do terreno em si. E daí, né, às vezes a gente a gente indica arquiteto, engenheiro, mas ali pra frente ele vai ter que caminhar com as próprias pernas. Vai ter que aguentar estômago, aguentar o tranco. Eu digo, é uma brincadeira de gente grande, e você tem que estar preparado, né? Então você tem que, né, você tem que estar muito bem, com o pé no chão, isso que eu falo. Então, cara, você tem que ter pé no chão pra você saber, não é, não, vou comer. Vamos lá. Vamos lá, vamos começar. Não, é custoso, é trabalhoso, né? Você tem que ter tempo. Então, tenho, né, alguns amigos, investidores, falam, cara, como que é seu tempo? Ah, cara, não paro, né? Eu viajo muito a trabalho. Putz, Mas cara, assim, então... quem vai acompanhar a obra, Exatamente. né? Porque vai precisar de alguém para chegar lá e falar, olha, não, essa torneira não é aí, é do outro lado. Não. Olha, a janela é um pouco mais para baixo, olha o projeto. Você tem que acompanhar tudo. Então, essas pessoas, né, que têm a rotina muito... né, atribulada, viaja, né, tem compromisso com a empresa, não tem um tempo livre que pode... Então eu oriento, falo, cara, se você não tiver, ou você pega uma construtora muito boa... Isso, ou alguém que tome conta da tua obra. Exatamente, que tome conta do começo ao fim, ou, cara, eu não oriento, que daí o sonho vai se tornar um pesadelo, né? Justamente pela dificuldade da questão da construção, né? Entendeu? Que é complexo, é um processo complexo. E um processo que eu gosto de falar para os clientes... E é rico ao mesmo tempo, né? Porque te coloca à frente de situações que você não lidou antes. Principalmente, não no teu caso que vai construindo e mudando, mas para quem costuma construir e mudar e fica um pouco aí, você vai se deparar com coisas que você não tem, ninguém te ensinou, né? Sim. Em termos de custo, de prazo, de enfim. Isso, exatamente. E são vários prestadores. E uma coisa que eu falo muito para os clientes, até quando a gente entrega as casas, né? A construção, ela é algo 100% artesanal. É diferente de um carro, né? Você pega um carro, ele é feito, né, milimetricamente. Sim, uma linha de produção. É feito milimetricamente. A casa não. Se você for daí, você para pensar, pô, realmente, a construção é um processo braçal, manual. Né? Que não vai se repetir, né? Exatamente. E vai lá, o cara tem que assentar o tijolo, tem que concretar a viga, o baldrame. Então, divergências vão ter. Se você for pegar uma casa, ela nunca vai ter a medida exata, cravada. Vai estar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Às vezes uma coisa que era para estar aqui, às vezes, mas passa um pilar. Depois ela senta no terreno, né? Tem todo esse movimento que ela mesma faz, né? Então, é algo imperfeito. Se for em prédio, tudo sempre vai ter algo que não está dentro do previsto ou da expectativa. Um dia eu digo assim, quando a gente chegar lá, a obra for
construída de forma automática, daí sim, né? Robótica, enfim, daí você pode ter a perfeição, mas por enquanto a gente acaba não tendo, né? Entendeu? Então, é bacana você falar isso, né? Porque a gente costuma pensar como um seriado, né, de imóveis. E não, né? Cada casa ela vai ter o seu processo, né? Exato. Vai ter o seu começo, meio e fim, né? E aí, falando um pouco disso e analisando a característica desses imóveis, principalmente aqui na capital paranaense, eu lembro que quando eu cheguei aqui há 20 anos atrás, uma coisa que... primeiro que é muito curioso, cada estado do país tem um jeito de se relacionar com alguns imóveis. E aqui, até hoje, você chama uma casa de 2 pavimentos de sobrado. E o sobrado, de alguma maneira, aqui tem um lugar meio pejorativo. Parece que uma casa de alto padrão está num lugar e um sobrado está num lugar de menos valor. Né? Menos elitizado, vamos dizer assim, né? Tanto que se você constrói 2 pavimentos no condomínio fechado, você não fala que é sobrado. Construir minha residência, né? Ninguém chama de sobrado. É verdade. Tadinho do sobrado, mas ele não sabe disso, né? Nos outros estados, tudo bem, a gente pode falar, né? Assim, essa diferença. E uma das coisas que eu reparo, né, hoje, que sempre tinha um ático, né? Tinha uma planta muito básica. Você entrava na sala, tinha aquela escada no meio, você tinha o lavabo, os 3 dormitórios, geralmente com a suíte do casal, um banheiro social, aí você subia, tinha um ático, geralmente com um banheiro ou uma sala de apoio, e a garagem para 2 carros. Esse é o imóvel, eu acho que é o imóvel que mais existe em Curitiba. A classe média curitibana foi abastecida desse tipo de sobrado de casa por muitas décadas. E você teve imobiliárias até aqui locais que se especializaram em fazer e vender esse tipo de imóvel. Mas eu percebo que isso está mudando, né, a passos largos. Como é que está a planta dessa casa contemporânea hoje? O que saiu? O que saiu da lista? O que entrou na lista? Então, vamos lá. Até um ponto interessante, engraçado que você comentou, essa questão do sobrado, né? Que igual eu falo, a família esposa é de Santa Catarina e eles lá não têm sobrado. Eles dão risada. Ô, Gabriel, e o sobrado lá? E eu acho engraçado que pra gente é comum, né? Sobrado, mas é um sobrado. E pra eles não tem. E de fato, né, tem essa diferença. Então, sobrado a gente acaba considerando, né, aqui, igual você falou, aqui na região de Curitiba, tem muito aquela sobrado, aquela construção em série, né, que tem 4, 5, 6, né, que são iguais, né, ou de frente para a rua, ou numa rua, uma rua no meio, internos, com portão, né? Exatamente. Então, aquilo a gente acaba chamando de sobrado, e casa em condomínio, né, casa a gente chamou a casa térrea, né, aquelas casas mais antigas, de frente para a rua, ou uma casa em condomínio, ou um imóvel independente que não tenha um outro que seja igual. Então, essa a gente considera casa e sobrado uma construção em série. Sim. E, de fato, teve, né, uma época que saiu muito sobrado, ático, né, 3 pavimentos, ático. Então, teve uma leva grande desse tipo de sobrado. Hoje eu vejo que, né, um novo produto que o pessoal tem feito e tem tido uma boa aceitação é, ao invés do ático, você fazer um terraço, né, um rooftop, alguns chamam, enfim. Em cima da segunda laje. Exatamente, em cima da segunda laje você faz um terraço, às vezes dá para colocar uma churrasqueira, daí ali você pode ter uma sala de TV, né, você pode fazer uma churrasqueira, uma cozinha, ou um escritório, daí nesse terraço você pode ter uma jacuzzi, você pode fazer uma piscina, fica como se fosse uma cobertura, né? Um duplex. Exatamente, esse terceiro pavimento fica como se fosse uma cobertura mais dentro de um sobrado. Então eu vejo que hoje essa é uma nova tendência do mercado, né? Sair a questão do ático e entrar a questão do terraço. Mas, igual eu falo, tem muita gente que, né, às vezes a gente pega uns construtores, o cara, não, mas eu fazia assim há 15 anos atrás e sempre vendi. Daí eles continuam fazendo a mesma coisa. Mas eu já... E devem vender também. Não, vende. Igual eu falo, tudo vende, né? Mas eu vejo assim, você acaba tendo uma aceitação maior, né? Um produto com uma cara diferente, né? Com o que o mercado tem buscado. Então, essa questão eu vejo que é primordial, né? Hoje, essa questão do terraço, então você tem ali uma vista, muitas vezes o terraço tem uma vista livre, você tem uma incidência de sol, indiferente de onde ele é, mas vai ter uma incidência de sol boa. Exatamente. Então tem N pontos, né? E outra coisa que eu vejo no pavimento térreo, hoje eu vejo que os pavimentos têm que ser integrados, né? Hoje o pessoal gosta dessa integração, né? Sala de estar, cozinha,
sala de jantar. Então, antigamente tinha essa questão da divisão, escada, né? Até muito em casa em condomínio, a escada dividir. Hoje já mudou, a escada ou você joga num canto, ou você joga na frente, daí faz um vidro grande que fica bonito, entra muita incidência de sol, mas hoje né, os projetos não vêm mais com essa escada dividindo os ambientes. Exatamente. A escada mudou de lugar. A escada mudou de lugar. Canto. Exatamente. Então, os ambientes integrados, isso é algo que eu vejo que agrada bastante quem está procurando, né? O cliente final. Uhum. E, né, igual eu falo, depende muito do tamanho do sobrado ou da casa, mas eu vejo que hoje 3 suítes é essencial. Então, se você conseguir fazer um sobrado, por mais que ele seja menor, né, de 150, 160 metros, se você conseguir fazer 3 suítes, eu vejo que é um diferencial. Né? O nosso perfil é mais casa em condomínio. Mas eu falei, se eu fizesse sobrado, eu faria com 3 suítes. E outra coisa que eu tentaria fazer também era todos de frente para a rua. Entendeu? Do que com uma rua interna. Uma rua interna. Daí, por quê? Que se você faz eles de frente para a rua, se você pega um terreno de esquina e você joga 4, 5 sobrados, quem compra acaba tendo, né, mais privacidade. Então ele vai ter, necessariamente ele vai ter um terreno na frente, ele vai ter um terreno no fundo, né? Então a entrada é só ele que vai entrar. Sim, ele aquele vizinho não fica cara a cara, né? Exatamente, não fica um passando na frente. Mas enfim, né? Tem N terrenos, tem terrenos que você tem que fazer esse tipo de configuração, até para poder fechar, né, um plano financeiro, talvez. Exatamente, né? Mas é que tanto que o terreno, né? Dentro de uma quadra vão ter 4 terrenos de esquina. E diversos terrenos de meio de quadra, né? Sim. Então o terreno de esquina, ele é um pouco mais escasso, um pouco mais caro, mais difícil de achar, mas fica um produto que lá no fim você acaba tendo mais liquidez por essa privacidade que as unidades vão ter. Entendeu? Entendi. Olha, eu tô aqui e sempre fico inquieta nesse momento porque nossa conversa tá chegando no final. Mas já! Já, é bem assim. É rápido e nem é tão rápido, porque nós já estamos há um tempão aqui, mas olha como rende, né? Sim, a coisa vai rendendo. Certeza. E me fala uma coisa, eu vou te fazer uma última pergunta dentro desse cenário tão contemporâneo, né? Em tempos onde você tem aí, né, tantos lançamentos desses compactos, né? E os compactos têm vindo com muita força, até tentando atender, né, esse público que está mais uno, mais individual, mais dentro dessa vida que é muito digital, que eu consigo resolver tudo, né, praticamente dentro, fora de casa, em qualquer lugar. Quer dizer, eu não preciso estar para fazer, né? Simplesmente posso transitar. Como é que como é que essas duas coisas convivem entre si, né? Os compactos e as grandes casas dos condomínios fechados. Eu vejo que, né, tem espaço para todo mundo, e eu vejo que são públicos, né, diferentes, né? Então quem procura um compacto normalmente vai ser ou um solteiro, né, ou alguém que acabou de se separar, ou alguém que veio para Curitiba, né, empresário, um executivo, então ele prefere morar num lugar menor, muitas vezes central, né, obviamente, né, para ter facilidade, às vezes do aeroporto, às vezes perto da empresa dele. E o público lá da casa em condomínio já é um outro perfil, né? Normalmente já é família, né, que tem filho, né, o casal, enfim, é uma família maior que quer morar lá por mais tempo, né? Os compactos, eles acabam tendo uma rotatividade maior, tanto na questão da venda quanto na questão da alugação. Tem muita gente que compra com o objetivo de investimento, compra e aluga. E esse compacto ele vai ter uma rotatividade maior porque ele é um produto limitado, né? Então você vai ter ali para 2 pessoas, tem uma cama, né, um ambiente integrado, né, cozinha, uma sala pequena, banheiro, enfim. Então você fica limitado, mas depois se quiser ter um filho, a mulher engravida, ele se obriga a ter que sair dali, entendeu? Então é um produto, não digo que temporário, mas é um produto para sanar alguma necessidade que a pessoa tenha naquele objetivo, né? Naquele momento, no caso, né? Sim. E se a gente fosse fazer uma pesquisa com, sei lá, 5.000 pessoas e perguntasse aonde você gostaria de morar hoje, né? Qual é o seu imóvel, aquele que está na sua cabeça, no seu coração? O que você acha que as pessoas responderiam?
Olha, eu acho que primeiro elas iam falar que queriam morar em Curitiba, né? Curitiba é maravilhoso, né? Ganhou prêmio na Espanha. Não, eu vi, até tá mandei bonita na foto. no grupo da minha família. Falei, Curitiba é nós fraca, estamos né? aqui. Acho que primeiro ia ser Curitiba. Tudo bem. E segundo, eu acho, né? Que daí, Gabriel, mas eu acho que as pessoas iam, meu sonho é uma casa em condomínio fechado. Não, eu sabia que essa resposta vinha, porque eu dei essa resposta para muita gente durante muito tempo na minha vida. E um período da minha vida realmente foi o melhor imóvel que eu podia ter tido, principalmente para as minhas crianças. Foi assim, de grande valor, né? Poder ter esse espaço para poder criar, principalmente os filhos, né? Sim. E você está numa comunidade, então tá tudo bem, a resposta está certa. Gabriel, olha, nossa conversa está chegando no fim. Eu quero te agradecer de verdade. Você quer dizer alguma coisa? Quer se despedir de alguma maneira? Interage, passar teus contatos? Sim, acho que é bom também. Não, eu agradeço, né, o convite, né? Agradeço o bate-papo. Acho que foi bem válido, né? A nossa conversa aí. Queria só deixar, né? Então, sou o Gabriel, falo naquela câmera. Isso, vamos lá, vamos treinar. Sou o Gabriel, da Interage Imóveis. Nossa imobiliária está, né, situada ali na Via Vêneto, 1675, Via Vêneto, esquina com a Saturnino Miranda, na rua do Terminal de Santa Felicidade. Então, vocês querendo, né, venda, locação, administração e a compra de um imóvel, né, construído por nós, nos procurem, nos sigam nas redes sociais, Interage Imóveis, que a gente se vê lá vocês vão encontrar as melhores opções do mercado imobiliário. É isso aí. Então mandar um beijo pra minha esposa. Pronto, vai. Amor, te amo. Como é o nome dela? É Marina. Marina. Em breve tô em casa, tá bom? Fica tranquila. Olha, nós estamos aqui gravando, são 00:30. Não, mentira. São ainda 4 da tarde. Olha, vou ligar para saber se você chegou em casa, hein? Tô de olho. Gabriel, então muito obrigada mesmo, tá? Depois desse, né, comercial, acho que esse cara veio, né, ele ensaiou, tem alguma coisa que já estava pronta aqui. Eu quero agradecer também a você que nos acompanha, nos assiste, né, tá aí com a gente no nosso programa, o NunaCast. Lembrando, né, que esse projeto foi desenvolvido pela agência Nuna, Planejamento e Marketing Imobiliário. Você encontra a gente nas redes sociais, Nuna MKT, no Instagram, no Facebook e aqui nesse canal do YouTube. O nosso site, nuna.com.br, se você deseja fazer um projeto, um planejamento, bolar, criar uma estratégia diferente para o teu negócio, também nos procure que a gente vai estar à disposição. Não posso deixar de agradecer também os nossos patrocinadores, a ArcJobs, SZL Imóveis e Conforto Ambiental. Foi um prazer ter você comigo nessa conversa e eu te espero no próximo episódio.